Eu queria falar sobre isso aqui, que esse é o ponto final, sabe? No ponto final é o que mais a gente vai gravar, porque é o que está mais recente aí. Mas Isaías 53, verso 4, ninguém conhece. Verdadeiramente, diga verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele levou as nossas dores sobre ele. E nós o reputávamos por aflito. No verso 5, pelas suas pisaduras, então, eu não serei, diga, eu não serei. Eu fui sarado. Mais uma vez, eu não serei. Eu fui sarado. Pastor, quanto tempo eu tenho que resistir? A Bíblia não fala o tempo de resistência, mas fala que se resistir, o diabo vai fugir. Interessante, né? O problema é você estar vivendo com algo que está te perturbando ali já há um tempo. Pode ser 6 meses, 1 ano, menos, pode ser 1 semana só. Mas não sei, Deus também nisso, Ele trata o nosso coração para entender o quanto nós estamos dispostos a resistir. Ele sabe muito mais a nosso respeito do que vocês imaginam sobre nós mesmos. Vocês estão entendendo o conceito que eu estou trazendo? A verdade é absoluta. O tempo da minha resistência sobre a verdade absoluta, não sei. Pastor, mas não é fácil. Sim, mas a Bíblia diz que é a provação da nossa fé. Produz em nós perseverança, para que a gente não tenha deficiência. Quanto mais resistência e perseverança você tem, mais nós somos instrumentos para continuar avançando. Você entende isso? Tua capacidade de força no mundo do espírito, ela vai aumentando à medida que o exercício está sendo feito. Então não tem como. Não tem como eu fazer 20 flexões se eu não faço nenhuma. Mas se eu começar a fazer, daqui a pouco estou fazendo 20. Então tem coisas que acontecem que eu não sei explicar também. Por que essa perturbação leva tanto tempo? Mas eu continuo declarando a verdade e estou debaixo dessa verdade. E me posiciono com ela. Aí agora é o céu. O céu se manifesta. Deus acabou. Isso aí. Eu gosto de um... Olha, cara, o Espírito Santo é tremendo. Mandou uma passagem agora para mim nisso que eu estou falando. Eu já meditei muito nela. E ela voltou a ser trazida agora para a gente, hein? Então, Salmo 105. O Espírito Santo trabalha com o que você põe para dentro. Vou repetir, ele trabalha com o que você põe para dentro. Então eu vou restringindo a ação do Espírito Santo à medida que eu não valorizo a palavra que eu tenho. Salmo 105. Falando a respeito de José, olha que preciosidade. Diz assim, vocês estão me assistindo aí, gente? Bora? Verso 17, olha a visão do salmista profética a respeito da vida de José. E nós sabemos depois, né? No verso 17, falando sobre José. Adiante do seu povo, Deus enviou um homem, José, vendido como escravo. Todos estão juntos aí? Bem legal. Olha o próximo verso. Cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Só um detalhe nesse verso. Ele foi destruído? Não. Não foi destruído. Mas ele estava debaixo de uma prisão. Ele estava debaixo de uma pressão. Agora vamos pular para o próximo verso. Até, grifa aí, até. Até. Até quando, pastor? Não sei. Até cumprir-se a profecia a respeito dele. Agora grifa também, que isso aí é poderoso. Até tê-lo provado a palavra do Senhor. O menino está na prova, aguenta aí. Está na prova, até terminar essa prova aí. Quem determina isso é o céu, porque o próximo verso diz assim, o rei dos reis, sentado no trono, mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. É muito mais do que Deus no comando do que a doença dominando. Vou repetir isso. É muito mais Deus no comando do que a doença dominando.
Quem está entendendo isso que eu estou falando? Não tem força nenhuma. Jesus já levou na cruz do Calvário, mas já está ali me perturbando. A sintomatologia ou qualquer coisa que eu possa estar vivendo, dizendo para mim, você é doente. Não, não sou doente. Todo dia, não sou doente, não me vejo como um doente, não sou, porque a obra da cruz do Calvário me libertou. Quanto tempo eu tenho que ficar debaixo disso? Não sei, a doença não está no domínio. Quem está no domínio é o céu, que está me provando a minha fé. No tempo certo ele manda soltar. Quem está no controle? É como Jesus disse, eu entrego, eu tomo de volta. A verdade sempre está no controle. A verdade que você crê está no controle. Por quê? Porque ela é a verdade criadora do universo, sentada num trono de eternidade a eternidade. Olha onde é que nós estamos assentados. Em lugares celestiais. Lugar de domínio, de autoridade. Essa é uma passagem que fala muito, hein? Meu Deus, é isso aí. É por isso que isso é bom, nós entendemos, porque a gente não fica na cabeça. Até quando? Ah, não acabou ainda. Parece até aquele burrinho do Shrek, né? Já chegou? Teu filho não fala isso, não? Pai, já chegou? Não, filho. Está chegando? Fala 300 mil vezes. Ainda não chegou. Você, olha que legal, é só entender. Você já foi liberto, mas você está enfrentando um combate. Mãos firmes. Quanto tempo Moisés teve que ficar? Não sei. Ali retratou um dia inteiro. É o que está escrito lá. Mas o que representa isso num conteúdo que eu estou fazendo resistência? Eu tenho que garantir o meu todo dia na resistência. Mas não, isso aí dá trabalho. Meu irmão, qualquer coisa que você faz nesse mundo, só acordar, levantar, a gravidade está aí mesmo. Como é que é? Não tem jeito. No mundo do espírito é a mesma coisa. Não, mas eu queria que isso acabasse ontem. José também. José, segundo os historiadores, além dos 2 anos que é declarado, ele passou mais tempo na prisão, quase 10. Eu não fiz nada, aquela cretina safada ficou pelada na minha frente e eu ainda recebi o negócio e tal. Imagina. Jesus, calma aí, José, eu vou dissolver você. Você precisa dissolver um pouquinho, José. Eu sei o tempo, deixa comigo. Ó, aguenta aí. Para depois, quando José sair, em vez de descontar a sua ira, raiva e ódio contra os irmãos, chora e diz para eles, cara, eu entendo, eu já perdoei vocês. Na verdade, hoje eu entendo, pelo tempo de prisão e pela pressão sobre a minha vida, de que, na verdade, Deus me mandou adiante para salvar vocês. Então, tudo que a gente enfrenta, escreve aí uma frase de um profeta que eu peguei: nada é do nada. E se a gente aprender a relaxar que nada é do nada, essas coisas são importantes, porque assim, estou conversando com vocês coisas que assim, no mundo do espírito, todo um ataque debaixo de uma enfermidade, é importante eu entender que Jesus já fez uma obra e me posicionar. Mas se você caminha com o Espírito Santo, e é muito bom perguntar, Espírito Santo, e aí? Tem alguma coisa na dívida a meu respeito, algum contato, alguma coisa que eu preciso? Ele vai te falar. Ele pode te falar assim, simplesmente. Não, continua resistindo. Mas ele pode te falar assim. O Luiz falou sobre isso. Sabe aquela pessoa? Você ainda não perdoou ela. Eu já perdoei. Só não aguento ouvir o nome dela. Ela senta lá e eu do outro lado. E aqui tem duas. Aqui é bom, né? Porque eu posso ficar para lá, para cá. De preferência, nem olho. Então eu sento no fundo. Deixa eu pensar. Rapaz, você está com porta aberta, deu legalidade. Não dê lugar ao diabo. Recentemente fui pregar na igreja. E a galera ficou assustada com o tema da minha mensagem. Não dê lugar ao diabo. O que esse pastor maluco vai falar sobre isso aí? Bom, isso aí não é um tema de mensagem, é um versículo bíblico.
Efésios capítulo 4. Paulo estava falando, você se despiu do velho homem, agora você reveste do novo. Então a vida sua muda completamente, o teu entendimento muda. Então se você mentia, não minta mais, se você roubava, não roube mais, se você... É só ler. Aí lá fala sobre andar em amor, como o pastor falou. Então lá pede para perdoar. Não, mas eu não quero. Problema seu, mas eu estou te falando, perdoa. Não, mas eu tenho justificativa para não perdoar. Eu tenho uma plataforma gigante. Estou mal, a situação é essa, estou todo quebrado, fui traído, aquilo outro e tal, e eu ainda tenho que perdoar? A culpa é do outro. Não, fala isso para o Espírito Santo. Ele vai ficar tranquilinho dentro de você dizendo assim, perdoa. Nem muda a face dele, só continua, perdoa. Perdoa. Enquanto eu não perdoar, eu estou de porta aberta para o inferno me quebrar. E hoje eu acredito nisso, tá, gente? É meu, não é doutrina bíblica, mas eu entendo por tudo que está escrito. Até mesmo Jesus dizendo que no fim dos tempos os homens odiariam uns aos outros, se quebrariam, por se multiplicar a iniquidade, tanta coisa errada, o amor se esfriaria de quase todos, tem muita porta aberta de enfermidade por falta de perdão. Amargura, ressentimento, ódio, tudo isso não pode estar dentro de você. Por mais que você tenha razão em ter sofrido tudo isso, aquilo outro, não use isso plataforma. Deus vai te pedir para perdoar. Sempre Ele me perdoou. Se você não perdoar, você está de porta aberta. Hoje, para mim, os maiores ataques de Satanás no corpo de Cristo são por falta de perdão. Sobre reter mágoas e ressentimentos. Assuntos ainda não resolvidos mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, se tem ferida aberta dentro dessa área, não vai funcionar. E essa é uma baita numa porta da pessoa dar legalidade para que a doença se instale e não adianta dizer que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Quem está ouvindo isso? Esse aqui é o último tempo. Isso aqui é importante. Você quer andar com saúde? Ande em amor para com as pessoas. Eu sempre falo que andar em amor não é ficar dando beijinho nas pessoas. Tá? É respeitar as pessoas. É ter um comportamento que muitas vezes eu tenho que me humilhar. Se a pessoa te agride, você fica calado. Calma. Não pode reter nada no teu coração. Ofensa vem, gente, por vários motivos. Mas você e eu temos que trabalhar de fechar essa porta. Quer saber? Jesus me perdoou, cara. Eu vou perdoar. Aí você anda num caminho onde você garante, vamos dizer assim, uma redoma de cuidado, onde não há porta aberta para que a enfermidade venha. É mais do que, como o Luiz falou muito bem, meu corpo não aguenta sentimentos negativos, não foi criado. O grau de imunidade vai lá embaixo. Outra, olha que coisa interessante, é provado pela ciência de que muitas situações de câncer, quando a pessoa perdoa o câncer, ele vai embora. Eu lembro de um testemunho de uma moça, isso lá na minha juventude, eu estava casado de novo com a Deise, não sei nem se está viva hoje, e ela teve câncer nos ossos, estava bem mal no hospital, até que entrou alguém que não foi orar por ela, mas falou assim, vim trazer não um recado, vim trazer algo para você que eu acredito que é de Deus para a tua vida, e que no momento que você perdoar a tua família, esse câncer vai embora. Ela começou a chorar, e ela passou a noite inteira nessa contrição verdadeira de reconhecer que ela tinha ressentimento e mágoas de muitas pessoas, do membro da sua casa, e ela foi quebrando cada um desses, pedindo perdão a Deus e tal, e na possibilidade de chamar algumas pessoas que ela acreditava que precisava falar perdão. Gente, quero te falar, em 20 dias ela saiu do hospital sem câncer nenhum. Pastor, você está dizendo que todo câncer é falta de perdão? Não, eu não estou dizendo. Aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, ele vai te falar. Que área é ou não? Ele está dizendo, não, tranquilo, resiste. Mas se existe alguma coisa, da qual eu estou dando permissão, e essa é uma área... Gente, é muito importante, essa era uma área tão crucial para Deus, que diz assim, se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão,
A Bíblia, Jesus diz assim: mentiroso, mentirosa. Ai, me chama de mentirosa, mentiroso. É o que está escrito. É só ler. Como é que você pode amar a Deus se você não ama o seu irmão? Agora, se você ama seu irmão, com certeza você está amando a Deus. O parâmetro é aqui, ó. Se cuidar aqui, está tudo certo aqui, ó. O que Deus mais odeia é ódio entre os irmãos. E como igreja são pessoas, pode dar ruim. Aqui não dá não, só lá na minha igreja. Então, eu não quero saber de igreja, me decepcionei, o pastor fez isso, falou isso para mim, falando de tal fez isso, falou mal dela para mim, então sei o que e tal, aí contou um caso que é errado, e tal. Mas acontece. Daqui a pouco a pessoa vai indo embora, quer saber, esse negócio de igreja, dá trabalho, o cara fez isso comigo, como é que pode? O diácono da igreja, rapaz, e tal, o presbítero da igreja, né? O pastor, cara, fez um negócio comigo. Assim, de uma certa maneira, gente, o céu, ele é muito sério. Esse espírito de guardar mágoas e ressentimentos não pertence ao céu. Isso é obra das trevas. E por mais que você tenha razão, essa plataforma, Jesus não vai deixar você pisar nela. Para dizer, tem exceção então, Jesus? Não, você vai ter que perdoar. Pastor Hélio, por que você falou isso? Porque os dias estão piores, as relações estão piores. Qualquer coisa é motivo de ofensa, cara. Eu passei pelo pastor, nem falou comigo. É o que o inferno quer mesmo, ele vai alimentando isso. Diferenças e tal. Não anda de coração livre com as pessoas. Só um recado. Então vamos aqui. Eu queria falar com você, o maior obstáculo hoje, a fé de muitas pessoas, as pessoas procuram exatamente isso, pastor, eu quero resolver essa situação, eu entendo isso aí que o senhor está falando e tal, mas eu ainda tenho muita dúvida. Normal? Dúvida faz parte, porque essa é a operação das trevas, gerar dúvida. E aí, é assim que Deus disse? Como assim? Deixa eu ver o que você tem a falar. Esse foi o problema, ela ouviu demais. E às vezes a gente fica ouvindo demais os pensamentos que vêm na nossa cabeça. Escuta bem, agora é muito importante, gente, que eu vou conversar com vocês, vai te ajudar. Depois vai ter isso aí, você volta a pensar sobre tudo isso. Então, essa dúvida, quando ela está na minha frente, ela impede que a certeza entre, certo? Então eu tenho que tirá-la. Eu tenho que reconhecer que tem dúvida. Não tenho... Será que é a vontade de Deus curar a toa? Tem um negócio arranhado? Você tem que eliminar isso. E não é o meu convencimento. Eu não estou aqui para convencer ninguém. O convencimento que você precisa vem da verdade com a ação do Espírito Santo se eu tenho um coração aberto. Diga amém a isso. Ok? Então vamos ler essa passagem que diz lá em Marcos 1, verso 41. 41 ou 40? Vou ver se eu botei. 40 primeiro, né? Pulei rápido. Aproximou-se dele um leproso, rogando de joelhos: Senhor, se você quiser, você pode me purificar. Então é interessante porque ele está dando uma declaração. Uma declaração de que ele sabia que Deus era poderoso para purificar, mas ele não tinha certeza se era vontade de Deus curá-lo. Se você quiser. Eu não sei se você quer, mas eu sei que você é poderoso. Está claro isso? Muito simples. Aí Jesus, com todas as letras, chega para ele, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: vou pensar a respeito. Acho que no seu caso, não. Mas no caso daquela mulher que me tocou, sim. Você tem que entender algo muito poderoso. Jesus era a expressão exata de Deus sobre a face da terra. Jesus não poderia agir diferentemente daquilo que Deus é, porque Ele é Deus.
Ó, vai pegando isso. Então o que é Deus não muda. Eu, o Senhor, não muda. Eu sou o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Quando ele disse, eu sou o Senhor que te sara, isso foi dito lá no Velho Testamento. Em Êxodo, está escrito isso, no capítulo 15, verso 26, eu sou o Senhor que te sara. Então ele não muda, ele não tem uma ideia, ele não fala assim, quem sabe, vou pensar, não. Não, Senhor, mas espera aí, pastor, é ou não é a vontade? Você tem que ver, porque Jesus expressamente diz assim, eu quero. Então, ó, olha que legal, isso aqui é simples, mas é muito poderoso. Se ele disse para o Luiz, eu quero, ele não pode dizer para o Gabriel, eu não quero. Porque ele estaria saindo de quem ele é, da sua vontade. Que não tem como ele limitar a sua vontade. Então, eu teria que conversar assim com você. Paulinho, eu quero te salvar, mas a Raquel não quero não. Ah, pastor, está de brincadeira. Como não quer? Todo mundo sabe que a vontade de Deus é o quê? Salvar todos. É mesmo que a gente põe ênfase, a gente lê sobre isso, mas não põe a ênfase na questão da doença. E a gente começa a ser confundido pelo inferno, porque não é vontade de Deus te curar. Onde é que eu vi isso? Eu ouvi de alguma coisa. Veio na minha cabeça, situações acontecem ao redor, mas eu não estou na plataforma da verdade. Eu quero, não muda e jamais mudará. Eu quero, diga eu quero. Quem falou foi o céu. É isso aí, deixa a gente animado. Porque ele não faz acepção de pessoas. Não, pastor, eu acho que a minha situação é mais grave, que é o seguinte, eu estou pisando na bola, estou fazendo uns... Cara, eu fiz umas besteiras aí e tal. E de repente Deus está me punindo aí, alguma coisa. Cara, tudo frequência, ideia e pensamento da tua cabeça, que não tem nada disso na Bíblia. Se ele fez essa obra e levou sobre si tanto o meu pecado como a enfermidade, como é que ele pode fazer isso e dizer assim, não, no teu caso, por causa do erro, por causa disso, então não é mérito. Então agora é mérito? É mérito. Então se você for bonzinho, ele cura. Se você for malzinho, ele não vai curar. Até parece que nas investigações Jesus perguntava, vem cá, teu nome está fichado? Quero ver a polícia. Me dá a ficha da polícia. Deixa eu puxar aí, CPF. Deixa eu dizer, as pessoas lá, 3.000 batizados, quando Pedro prega a palavra, vamos botar essa turma para batizar, está escrito, todos foram batizados lá. Então, beleza, atenção, aqueles que são perfeitos aqui, aqueles que, tem alguém na fila da perfeição? Porque é uma obra que independe de quem eu sou num conteúdo humano, de imperfeições ou mérito. Ele não perguntou para o leproso, você não é digno de ser curado, que você essa semana, eu vi, você deu uma chutada no cachorro. Eu só estou quebrando com você, está todo mundo caladinho. Eu só estou quebrando aquilo que o inferno levanta e prende, são obstáculos invisíveis, mas aí não gera certeza no meu coração. Se Deus quer me curar. Mas então eu posso até acreditar que a outra pessoa vai ser curada, mas eu? Quem sou eu? O quê? Como assim? Quem é você? Sentido? Levanta. Você é corpo de Cristo, rapaz. Filho do Deus Altíssimo. Sim, Senhor. Só se for dessa maneira. Mas é assim que o inferno vem. Ele vem jogando umas coisinhas. Você não é digno, você é imperfeito, você é isso, você é aquilo outro, desvaloriza, te põe lá embaixo. E é claro, eu sou o último. Se quiser, né? Se você quiser, como se você quiser. Ele fez uma obra. Eu vou repetir, ele fez uma obra para todo aquele que é perfeito. Diga amém. Quase, Gisele, quase. Ele fez uma obra para todo aquele que crê, imperfeito, ainda em aperfeiçoamento, ainda dá umas rateadas, para todo que crê. É bom, né? Porque tem muitos versículos que falam assim, para todo aquele que crê, não está falando do crente, porque tem muito crente incrédulo.
porque foi contaminado pela própria igreja, pela religião. Não é bem assim não, hein, pastor? Não é esse negócio dizendo que Jesus cura todo mundo, rapaz. Não, olha, eu vou te falar uns negócios, hein? Aí já começa, mandando só a metralhadora das trevas. Tá, manda aí. Acabou? Acabei. Eu vou ficar com o que está escrito. Um abraço, tchau. Entendeu? É assim que tem que ser. E aí, o que acontece? Eu quero. No mesmo instante. Então, tem duas coisas importantes sobre certeza. Eu queria que você gravasse essa aqui. Duas coisas sobre certeza. A fé é a... Então, não é a dúvida, não é meia certeza, como eu falei, não é 80%, nem 90%, é certeza. Certeza é 100%. Ou tem ou não tem. Ou a lâmpada está ligada ou está apagada. É nesse nível. Então, beleza. Duas coisas sobre certeza. Primeira delas. Aqueles que recebem de Deus, é o que você vai receber aqui, cura. Saúde para o teu corpo, vamos quebrar as trevas. Aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito de Deus e agem com base nessa certeza. Se eu saio daqui para verificar se eu estou sentindo melhor, se eu vou dar uma olhada, não, rapaz, ainda está, o negócio, não, então, perdeu. Porque a força da minha aproximação e investigação sobre era o sentimento que eu tinha. Ou a visão com os olhos para ver. Então eu só vou crer quando eu ver que foi embora. Uau! Na verdade eu estou fazendo isso na prática, sem saber que não é esse o lugar. A força do diabo está em te mostrar algo. Está vendo isso aqui, Aline? Está em você, ó. Você não está vendo? É. Você está sentindo? Estou. Então estou morto. Tá. Estou te falando. Esse pastor é maluco. Então, eu vou ficar com a verdade. A verdade não precisa ser vista para ser crida. Ela precisa ser crida, continuar na resistência firme, dando a sua declaração e você verá então ela se manifestar. Diga aleluia. Aleluia. Você falou, pastor, mas isso é fácil? Não, não é fácil, mas esse é o sistema. É o sistema da fé. Não tem outro. 2. O grande gerador da certeza, eliminando toda dúvida, é tão somente o conhecimento o quê? É a ação do Espírito Santo, na verdade. 2 motivos básicos que geram incerteza para a gente liquidar a nossa fatura. Primeiro deles, esses são os 2 motivos bem básicos. Existem outros, mas esse aí é a imagem constante de fracasso, de derrota, de miséria, de doença ao nosso redor, tentando construir a mentalidade na nossa vida de que eu faço parte desse mundo e é isso aí para mim. Então eu vou ter que arrancar muita coisa da Bíblia, inclusive o Salmo 91, que diz: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Que arrogância, hein? Como é que pode? 1000 para lá, 10 e tu acha que você é o quê? Eu sou filho do Deus Altíssimo, que creio na verdade da obra da cruz do Calvário. Não quero olhar para o lado, não sou melhor do que ninguém, mas essa devastação das trevas está acontecendo para cima da igreja. É quando eu vou pegar por fé e entender quem eu sou, a herança que eu tenho. Acabamos de falar sobre o templo do Espírito Santo, gente. Mas você sai de casa e já vê derrota. Você sai alguém já falando fracasso. Você já vê miséria, você vê... E só está piorando. Então isso é tão forte ao nosso redor que tenta criar em mim a imagem de que eu faço parte disso aí também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem certeza que você crê nisso quando a jurupoca pia? Sabe o que é jurupoca? Pô, mas é bonito, hein, pastor? Não, bonito, romântico, boto na geladeira. E a minha crença em cima disso? Ele disse que nada vai me faltar, porque ele não me faltará. Então você vê, todo caminhar depende de uma crença estabelecida na sua palavra, não tem outra plataforma. Então a mente natural, ela aceita essas coisas como normais, de tudo que está acontecendo aí. E eu gosto dessa frase: não aceite as coisas como naturalmente são, aceite as coisas como Deus as vê.
Isso é uma decisão de espírito, tá? Não dá para ser sentimento, não dá para ser por olhos. O mundo está debaixo do controle do diabo, gente. Então Jesus declarou isso aí, ó. Chegou o momento de ser julgado desse mundo e agora o seu príncipe será expulso de um governo sobre a humanidade. E Jesus quebrou isso na cruz do Calvário, triunfou deles. Já não vou falar muito com vocês, porque aí vem o príncipe desse mundo e não tem nada em mim. Então o que o mundo mostra nada mais é do que um retrato de uma ação diabólica. A imagem que o mundo produz, ela gera dúvida contínua em nosso coração quanto à certeza de Deus sobre a sua vontade. Quem está entendendo isso aí? Lembra onde é que você está sentado? Não é na Gavião Peixoto, em lugares celestiais. Você está no reino de Deus. Falta alguma coisa lá? Bacana, hein? Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vocês. Ele é uma pessoa. Está dentro de vocês. E o Pai agradou em dar para vocês. Por causa da obra do Filho. Meu Deus, gente. Vou te falar. A igreja daqui para frente que não gastar tempo meditando e pensando nessa verdade, não vai conseguir ficar de pé para avançar. Você ouviu isso que eu falei? Não vai. Nós vamos ficar em algum lugar aí. E não tem como, nós temos que avançar. Vamos até o final. Segundo motivo que eu gasto mais tempo, rápido, pelo menos mais 20 minutos aí. Escuta essa. O que é um gerador de incerteza como esse? É uma visão errada da vontade de Deus sendo ensinada com base no quê? No que a pessoa conclui de Deus no que vive. Você não faz ideia de como situações que nós vivemos trazem conclusões a respeito de como Deus deve ser, como deve agir e como Ele é, porque isso, aquilo, outro e tal. Então a força de uma experiência que eu estou vivendo lá de fora acaba se tornando uma baita de uma plataforma para eu definir quem Deus é. Errado. Pastor Hélio, só um detalhezinho, eu conheci uma pessoa, nada contra ninguém, gente, olha só, olha o meu coração que eu quero passar para você, eu entendo isso, porque isso é a minha agonia também. Mas eu conheci uma pessoa que dizia, cria em Deus que ia ser curado e não foi. O que você está querendo me dizer com essa declaração? Que essa experiência, ou isso que aconteceu, é a verdade? Ou eu vou pegar a minha cabeça e jogar longe, porque eu não vou entender mesmo com a cabeça, e eu vou continuar ficando com o que está escrito, que é a verdade. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Uau! Mas pastor, o senhor não está entendendo, o negócio é mais... A pessoa que disse isso era pastor. Pode ser bispo, supremo apóstolo, divino, não sei quem. Você está me trazendo uma plataforma para você duvidar que é a vontade de Deus te curar? Ou não? Você está num ambiente perigoso. Aí você vai me perguntar, então me dá uma resposta. Não tenho. Pô, minha cabeça também não entende. Mas eu não vou sair do que está escrito. Aqui é meu lugar. Ficando nesse lugar, você levanta o combate, você vence. Jesus fez isso. Na tentação ele disse, está escrito, e permaneceu no posicionamento do que está escrito. Vence. Mas tem questionamentos? Claro que tem. Essa aí é a plataforma do inferno, levantar questionamentos. Por que pessoa de tal pessoa não foi curada? Então hoje tem muitas pessoas ensinando a Bíblia através da ótica da experiência que tiveram. É isso mesmo? Isso. Então a experiência acaba se tornando a minha plataforma de ensino. Está errado. Completamente errado, e isso é demoníaco, quero te falar. É demoníaco. Eu sou radical, que negócio. Isso é o demo. O demo falando contigo. É você com todo amor. Não, fica à vontade. Deixa eu seguir minha jornada. Eu vou seguir minha jornada crendo em Deus. Como assim?
olha só, as pessoas acabam, vamos lá, valorizando o que veem, o que ouvem, o que concluem, mais do que o que Deus tem a dizer na sua palavra. Aqui está a palavra, obra feita, e a minha relação, crença. Não estou tintindo nada. Não estou vendo. Crença. 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 Decisão de coração. Eu creio. Eu não senti para tomar uma decisão para crer. Eu creio, está escrito. Está escrito, eu creio. Está escrito. Mas aí a plataforma do valorizar o que vê, o que ouve, a situação ao redor, olhando para lá, olhando para cá, acaba tirando uma conclusão que não é bem assim, pastor. Não é bem a vontade de Deus curar a todos. Aí cai na plataforma do inferno e o inferno solta o rojão. Peguei mais um. Pum. Olha, o silêncio aqui é sepulcral, meu. Pastor, o senhor está pegando no nevrálgico. Esse é o nevrálgico. Você não foi chamado para dar resposta por que uma pessoa não foi curada. Nem eu. Deus não me chamou para isso. Ele nunca fez um diálogo comigo para perguntar, Elinho, me responde aí, por que aquele cara não foi curado? Essa conversa não vem do céu. A conversa do céu é clara. Certamente, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E levou o nosso pecado, me tornei uma nova criatura, perdoada e curada. Tem alguma coisa mais além do que isso? Que a Bíblia tem a dizer? Não. É o absoluto? É. É a verdade? É. É simples? É. Recolho o saco da minha ignorância de querer dar resposta a tudo que acontece ao meu redor. Pastor, o que o senhor tem a dizer? Nada. Respeito. Fico tranquilo. Experiências que você tem e eu tenho, você não faz ideia como o inferno usa para ser a plataforma para gerar dúvidas e incertezas. Vocês ouviram isso aí? Quando é que a gente vai eliminar? Porque eu estou no lugar errado, é para lá que ele me leva, ele vem para cá, tá vendo? Olha aí, não faz sentido, está raciocinando? Ei, me responde essa. Mas por quê? Aconteceu isso, aquilo outro, e agora? Então, ele leva a gente rápido para isso. Se você não estiver bem firme, eu não quero saber o que acontece para lá nem para cá, eu quero saber o que Deus tem a me dizer. É a sua palavra com a ação viva do Espírito Santo. Uma vez eu li um livro, eu trabalhava ainda como médico e eu trabalhava na prefeitura de Angra, eu dava uns plantões lá e tal. Aí um dia que estava lá tranquilo e tal, eu tinha pegado um livro, uma tarde bem chuvosa, e às vezes, não sei porquê, né? Só chover, ninguém fica doente. Mas, quando o dia está quente, é igual barata, sai de tudo quanto é lugar, só para ir no médico, para poder dar uma refrigerada. Até porque o consultório também tem ar-condicionado, né? Ajuda, né? Enfim. Estou eu lá lendo um livro que me deram de presente, com a capa bonita e tal, um autor super conhecido naquela época, falando sobre essa questão de cura. Ele começou a descrever, a falar uma opção de coisa e tal, linguagem bonita, uma linguagem... Olha a linguagem que mostra que faz sentido. É convincente porque faz sentido nas colocações de ligar uma sentença com a outra. É mais uma confabulação de coisas da mente e tal, de trazer um raciocínio no final, e aí você lê o livro e no final você tem dúvida se é a vontade de Deus curar a todos. Mas meu espírito estava ligado. Aí quando eu terminei o livro, eu falei, caramba, isso aqui não bateu em nada aqui, gerando fé. O Espírito Santo falou, isso aí, cara, isso é lixo. Aí eu vou te provar. Eu vou te provar que isso é lixo. Vá comigo a Romanos capítulo 10. E aí Jesus fala algo no verso 8, bem interessante, cara. Simples e simples, ele me deu a resposta daquele livro para provar que aquilo era lixo. Então lá em Romanos capítulo 10, no verso número 8, o verso número 9, diz, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e Salvador,
e no teu coração você crê que ele o ressuscitou dentre os mortos, você talvez seja salvo. Pode ser que você seja salvo. Aí o Espírito Santo ministrou, está vendo? Olha o absoluto. A crença declarada produz essa crença declarada. Produz, cara. Então ele me fez assim, lê assim, ó. Se você confessar com a tua boca que você foi curado, no teu coração você crê que você foi curado, então você foi curado. Me mandou essa. Cara, eu abracei aquilo e falei, Jesus, é isso? É mais simples do que a gente imagina? Porque um miserento pastor escreve um negócio desse. E aí aquele livro tinha sido emprestado, que a pessoa falou, Elinho, lê esse livro. E agora o meu problema, o que eu faço com esse livro? Que eu não vou devolver essa granada espiritual do mal para essa pessoa. Aí eu falei, Jesus, me ajuda, mas não tem como, não vou levar para casa. Peguei, rasguei o livro ali mesmo, na lixeira do hospital. E aí, encontrando com essa pessoa várias vezes, ela nunca chegou para mim e falou assim, você pode devolver o livro? Imagina eu ter que dizer, cara, rasguei teu livro. Ou ter que, pior, comprar um livro e dar para ela, de uma lixeira das trevas. Jesus me ajudou. Apagou a memória dele que ele me emprestou um livro que foi para o Beleléu. Aí você vê. Então, olha só a importância de quando você ser confrontado com algo que vai gerar incerteza e dúvida, você ir à fonte que te dá certeza. A fé é a certeza. A fé é por ouvir o que as pessoas têm a dizer. A fé é por ouvir as experiências que as pessoas têm. A fé por ouvir a palavra. Gente, você não sabe como isso é poderoso, cara. Te dá vitória. Mas pastor, não tem ninguém crendo comigo. Ele não te chamou para várias pessoas crerem contigo. Você tem, a ação do Espírito Santo, outra testemunha, sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, todo fato é estabelecido. O Espírito Santo testemunha a palavra e não a experiência que a pessoa teve. Que bom que você veio, somos poucos, mas amém, você está ouvindo tudo isso. Aí você tem que ouvir de novo, botar para dentro. Isso vai crescendo em você. Você aprender a separar. Então muitas pessoas tiram conclusões a respeito de Deus, ouça. Muitas pessoas tiram conclusões meramente humanas a respeito de Deus e da sua palavra só pelas experiências que vão passando e de outras pessoas. Então você passa um momento difícil, a primeira coisa que vem na tua cabeça, puxa, não é que Deus esqueceu de mim? É o inferno. E está escrito realmente que Deus esqueceu de você. Não está escrito isso. Essa é a minha conclusão para uma experiência momentânea que eu estou vivendo. A força da tua crença está no que está escrito. E não na experiência que eu estou vivendo. Está escrito, experiência que está vivendo. Está escrito, experiência. Fica mais fácil? E com o tempo da minha caminhada eu comecei a aprender a discernir isso e começar a me posicionar para poder também avançar, gente. Eu vivo nesse mundo igual a você, sou atacado igual a você em várias áreas. E aí, como é que a gente vai para frente? Se não for na simplicidade do que está escrito. Ele não me chamou para pensar numa ideia de como me livrar. Ele me chamou para pensar como eu vou resolver esse problema. Ele é a minha solução. Fica com a verdade, cara, anda em paz. Então, vou mandar essa. Toda a aplicação de uma verdade, um exercício genuíno de fé com base na palavra, leva a uma experiência. Acabei de dizer. Tu confessa com a tua boca que você crê que Jesus é Senhor e Salvador e você será salvo. 2 mais 2 dão 5. Diga amém.
Então essa é a matemática espiritual, é perfeita. Se 2 mais 2, não é isso? Dá 4? Pode dar 4,5? Não? Isso é absoluto? Então absoluto é Deus. Se você crê que Ele levou as suas enfermidades, e levou mesmo o que está escrito. Então quando eu creio e declaro que eu fui sarado, então serei curado. Não pode dar outra. Aí a gente dá na testa do inferno. Então, voltando, toda aplicação de uma verdade leva a uma experiência bíblica, mas nem toda experiência que eu e você temos é resultado de um exercício genuíno de fé. Quem sou eu para avaliar se tem fé no teu coração ou não? Quem sou eu para chegar alguém assim, pastor, Deus falou comigo. E às vezes as pessoas conversam muito desse negócio, não, Deus falou comigo isso, aquilo, outro e tal. Cara, quem sou eu para dizer que não? Mas aí, de repente, a pessoa vai e começa a viver aquilo que ela acha que Deus falou com ela, e as experiências são muito ruins e não tem frutificação nenhuma. Aí eu começo a desconfiar que, peraí, a palavra no Salmo 1 diz que aquele que está debaixo do conselho de Deus e vive o conselho de Deus e tal, ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo ele dá o seu fruto, e tudo que ele põe a mão, ele é bem sucedido. Uau! Mas espera aí, isso é uma experiência de um exercício de fé genuíno, na verdade. Então não permita que as experiências passadas, boas ou ruins, governem a sua crença. Está dando para entender? Quando a gente fala sobre visão da vontade de Deus, está se falando de uma linha de entendimento sobre a verdade, que é ela mesma. Então a pergunta é o seguinte: será que eu posso entender? Será que eu posso entender a verdade de uma forma errada? Botei ali, ó, posso. Então eu passo a formar uma linha de entendimento errado sobre a verdade. A base não é a verdade, a base é uma experiência, uma situação que eu concluí vendo aquilo que eu estou passando ou de outra pessoa. Não olha para o lado, cara. Você não pode olhar para as pessoas e tirar conclusões a respeito de Deus. Isso é regra número 1. Não tire nenhuma conclusão sobre Deus pela experiência de alguém ou a sua própria que está estranha. É só o que eu tenho para te falar. Se eu valorizar isso, daqui a pouco eu estou cheio de dúvida e incerteza. Mas Deus não curou fulano de tal. Olha a declaração que você deu. Deus não curou fulano de tal? Vamos retroceder essa conversa assim fora, botar aquele 360. Deus não curou fulano de tal. O que está escrito, vou lá no 360, é que na cruz do Calvário ele levou toda a enfermidade. Mas eu não sou responsável por saber se ele foi curado ou não, ou por quê. Isso não pode tirar a força da tua crença em algo que ele fez na cruz do Calvário, senão não vale nada que Jesus fez. Nós estamos aqui de brincadeira, é melhor ir para casa, que eu já estou até com fome. Te roubou da visão da obra da cruz do Calvário, facinho. E agora sai com essa, pastor. Olha, fulano de tal diz que cria em Deus e não foi curado. Olha o inferno conversando. Cara, eu não vou responder não, numa boa, meu coração, não sei o motivo, não sei nada, não estou julgando pessoa, não estou julgando nada. Eu só não vou tirar o meu foco da obra da cruz do Calvário. Porque até o dia de hoje, eu tenho andado com foco na obra da cruz do Calvário e Deus me tem feito chegar até hoje. E eu vou completar a minha carreira. E no momento que eu perceber no meu coração que acabou, já vou dormir pronto. Para não dar trabalho, principalmente você põe as mãozinhas assim, faço a barba, meto uma água de cheiro, aviso a família, minha hora chegou de ir para casa. E vou de moto. Aleluia. Você crê que você pode ir assim porque você entendeu que a tua carreira já completou? Porque você só está vivo por causa de uma carreira. Se eu entendo isso ou não, problema do ser humano. Mas no céu está determinado lá direitinho a tua carreira.
Uau! Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Não pode ser. Pode. Eu te conheci. E, cara, antes que você saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Acabou. Deus, isso é tremendo. Quando é que você vai? Ditado profético e maravilhoso do Chacrinha. Só termina quando acaba. Ou só acaba quando termina. Não, mas aí o inferno vem nessa perturbação para poder te tirar antes do tempo. Com que autoridade ele tem que te tirar antes do tempo? Estou fazendo uma pergunta para você e para mim. Eu saiba, ele tira antes do tempo porque eu me desvio do caminho, eu começo a fazer a minha jornada, eu faço besteira, me meto em uma porção de coisa errada, que não é a vontade de Deus nem o propósito dele. Vai ficar meio difícil dar trabalho para os anjos, né? Sabia? Eu venho aprendendo que a eficiência dos anjos para com um propósito. Então, você tem anjo, o pessoal fala anjo da guarda. Você tem uns anjos que te protegem, que na verdade ele está aqui comigo. Uma vez uma senhora na igreja de onde eu fui, pastor 10 anos, chegou para mim, irmã Neuza. Pastor Hélio, vem cá que eu quero falar com o senhor. Aí beleza, eu cheguei e falei, irmã Neuza, o que você tem a dizer? Olha, hoje aí, eu só está nesse culto aí, eu vi o seu anjo. É mesmo? Irmã Neuza, você viu meu anjo? É, pastor, eu vi, hein? Ele desse tamanhozinho. Aí eu falei, irmã Neuza, quer dizer que então o anjo anão? Aí eu fiquei pensando naquele negócio. Ele é pequenininho. Aí eu falei, irmã Neuza, ok. Eu cheguei até o dia de hoje, esse cara aí deve ser lutador, né? Violento. Jiu-jitsu, judô, o que mais? Faixa preta. Porque ele tem defendido bem, hein? A eficiência dos anjos estão sobre a nossa vida para cumprir um propósito que não é o nosso, é o de Deus. Para fazer a vontade dele. Então, quando você alinha a tua jornada de vida à vontade de Deus, rapaz, você aumenta a eficiência deles. Não dá fala para o teu irmão, não dá trabalho para o anjo, não. Senão ele vai pedir para trocar. Deu para pegar um pouquinho isso aí? Então, guarda isso, eu termino com isso só para você entender. Protege a verdade. Protege a verdade no teu coração. Mas pastor, está todo mundo me falando, o outro falou isso, aquilo, outro e tal. Minha própria cabeça está dizendo uma opção de coisa. Fica com o que está escrito. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si. Pelas suas pisaduras eu fui completamente sarado. Não serei curado. Estou enfrentando um ataque de enfermidade, mas eu não serei curado porque eu fui sarado. Eu levanto agora a palavra da resistência. E declaro quebrada a obra das trevas na minha vida e na tua vida no nome de Jesus. Vocês estão entendendo a base sua? Você tem que sair daqui entendendo a tua base. Tua base chama-se verdade, que venceu de eternidade a eternidade, domina. Fica nela. Estão entendendo? Amém. Aleluia. Bora ficar de pé? E a gente vai terminar orando por você. Olha, veja bem, eu sei que todo mundo gosta de oração. O famoso 6 horas por mim. É o crente 6 horas. Mas eu só vou orar junto com os pastores para aqueles que estão debaixo de um ataque de enfermidade. Porque a palavra toda nessa tarde ou nesse dia levou a semente de fé para a cura. Então você colhe quando você crê que você foi curado. E você mantém isso aí firme e você verá a manifestação no seu corpo. Amém, queridos? Outra que também eu creio, porque a imposição de mãos transfere o poder de Deus, curador daquilo que você tem, ou a gente quebra a ação das trevas na tua vida.
Estão entendendo o que eu estou te falando? Não tem nenhum contato de um negócio que você vai sentir e tal. Você só vai receber, porque eu vou dizer assim para vocês e os pastores: receba a cura que te pertence. No nome de Jesus. Básico do básico, transferidor, poder de Deus já está aqui no nosso meio. Opa, quem tocou em mim, rapaz? Porque de mim saiu o poder? Ah, é aquela moça lá, ó. E o que ela fez? Ela só, se eu apenas tocar nele, vou ser curado. Ela não tinha dúvida. Então, quando você vier aqui à frente, não tenha dúvida de que você foi sarado. Toma posse da tua herança. Aí, de repente, pastor, eu não tenho tudo isso dentro de mim. Então, toma posse de que, quando a gente disser, receba a sua cura, você vai dizer: eu recebo, no nome de Jesus. No Espírito. Diga aleluia. Não procure sentir nada, não. Não bota o sentimento para ver se foi curado. Bota a crença. E depois você vai ver o resultado. Deu para pegar? Maravilha. Então, vou chamar os pastores para ficar aqui junto comigo. A Dani ainda está aí ou foi embora? Já foi. Alguém pode tocar esse teclado aí só para liberar aqui um tangedor aí? Ah, Karine. Beleza, Karine. Só para dar um fundo aí. Então, gente, simples desse jeito, ok? Aí você vai falar: pastor, mas olha, tem uma semana que eu estou aí na dor de coluna, aí tem um não sei o que e tal, estou com... Gente, é tudo no nosso corpo, aparece. E aí, recebe no nome de Jesus. Toma posse, se posiciona. Outra coisa que eu vim aprendendo assim, por algumas experiências de várias coisas, é que se o inferno está querendo uma restrição na tua área, aí você: não vou caminhar porque eu estou com dor no joelho. Eu não posso fazer isso porque eu estou com dor não sei aonde, aquilo outro. Que é o que é mais comum, acontece na vida. Eu faço o contrário. Eu vou caminhar porque meu joelho funciona. Você não faz ideia do número de vezes que eu saí durante o dia fazendo várias coisas e tal, tendo que fazer, estava ali debaixo de uma dor, numa área e tal do meu corpo, nessa área também de mecânica nossa. O inferno mete muito a mão. E aí eu ia dar uma corrida assim mesmo. Quer saber? Eu tenho saúde. Gente, era eu sair de casa, começar a dar os meus primeiros passos de corrida, a dor ia embora. Aí olha só, calma aí. Beleza, fazia tudo que eu tinha que fazer. Chegava em casa, tomava o banho, a dor voltava. Ah, é? Ok. Dia seguinte, começava a correr, a dor ia embora. Mas tu, Hélio, que maluquice. Pois é. E aí, quanto tempo o senhor ficou assim? Acho que uns 6, 8 meses. Mas eu não deixei de fazer aquilo, porque eu me via como uma pessoa sarada, curada. Vocês estão entendendo? Toma cuidado com as restrições que ele quer que você... Porque você está assim, então você não pode. Você não pode. Como assim? Eu sou um ser livre. Nós fomos criados para viver, andar. Quero falar aí para os mais idosos. Não fica nessa expectativa de que mais cedo ou mais tarde você vai ter um problema de joelho, vai ter um problema de, sei lá, de perna, você vai ter um problema que não vai poder, que a tua coluna quebra o inferno. Tua coluna foi feita para funcionar até o final. Teus joelhos foram feitos para funcionar até o final. Tuas pernas terão força para você caminhar até o final. Tudo é a tua crença declarada e posicionada. Senão não funciona, amém? Glória a Deus. Então, temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comigo 7, número bom, não é? Para liberar a cura, no nome de Jesus. Deixa eu orar primeiro para aqueles que estão na internet conosco. Pai, no nome de Jesus, eu libero agora, Pai, a força da Tua verdade. Libera a unção do Teu Espírito curadora na vida daqueles que estão conosco, debaixo de um ataque de enfermidade. Seja a enfermidade que for, seja a dor que for, nós repreendemos e declaramos: doença saia no nome de Jesus, toda dor saia em nome de Jesus. Eu declaro restauração de saúde.
Se há uma condição de câncer, uma condição de células destruídas, eu declaro a reconstrução. Amaldiçoo o ataque das trevas com células cancerígenas e ordeno na autoridade do nome de Jesus que morra a raiz dessas células agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma posse, você que está aí recebendo essa oração. E foi acabado, acabou agora, acabou essa palhaçada. No nome de Jesus, amém?